Como dizia Santo Afonso e São Geraldo, vamos cuidar da alma, porque o corpo já tem destino certo, o cemitério. E depois desse filme, requer-se uma meditação profunda e verdadeira sobre essa maravilhosa intervenção de Nossa Senhora no século XX para a salvação de toda a humanidade. Esse documentário é espetacular. Eu não podia fazer melhor. Espetacular. Porque Nossa Senhora, fica claro ali como ela verdadeiramente salvou o mundo no século XX, que, como eu sempre digo, não acabou, não foi só de 1901 até o ano 2000. Um século, de acordo com os estudiosos, os especialistas, não é somente um período de tempo no calendário, mas é também uma época cultural, social da humanidade. E o século XX, socialmente, culturalmente, não terminou no ano 2000, porque as mudanças, as significativas mudanças que aconteceram no mundo no século XX ainda continuam se desenrolando e nos afetando ainda nos dias de hoje. Portanto, ainda estamos nesse período histórico, embora no calendário já estejamos no século XXI. E como vocês viram, Nossa Senhora veio em Fátima decidida a salvar a humanidade, custe o que custar. O segredo, que é composto de 3 partes, que também é chamado de 3 segredos, mas na verdade é um só, dividido em 3, foi paulatinamente sendo revelado pela irmã Lúcia. A primeira parte foi a visão do inferno, onde os pastorinhos viram o castigo eterno que espera todos aqueles que nessa vida vivem sem Deus ou tudo fazem contra Deus. E isso não significa somente aqueles que são ateus e que pregam o ateísmo para destruir a fé e o amor das outras pessoas em Deus. Quando você peca, você age contra Deus. Nem que você na hora do pecado não esteja pensando que está ofendendo a Deus, mas ao fazer aquilo que é contrário aos mandamentos de Deus, ou que Ele não quer, você age contra Deus, trabalha contra Deus e se torna inimigo de Deus. Você crucifica Nosso Senhor de novo, você faz Nossa Senhora sofrer as dores que ela sentiu ao lado de Jesus novamente, você crucifica Jesus e Maria misticamente, novamente, cada vez que peca. E a pessoa que vive desta forma e que vai até a sua morte na impenitência final, o que é a impenitência final? É a pessoa que termina a sua vida sem arrepender-se dos seus pecados. E o pecado habitual, cometido todos os dias, ao longo de toda a vida, a pessoa que permanece no seu pecado obstinada, a obstinação, o pecado habitual, leva à impenitência final, e a impenitência final leva, portanto, ao pecado contra o Espírito Santo. A impenitência final é um dos pecados contra o Espírito Santo, que faz com que a porta da salvação seja fechada para a alma para sempre, e por isso ela, depois que morre, é condenada ao fogo do inferno. Por isso, devemos tomar muito cuidado com o pecado habitual. Aquele pecado que nós cometemos já rotineiramente. Ele já entrou tão profundamente dentro de nós, já se enraizou tanto dentro de nós, que nós não nos preocupamos mais com ele. Às vezes até rezamos e continuamos cultivando aquele pecado dentro de nós. Rezamos, mas vivemos em paz com nossos defeitos.
esses pecados, esses defeitos são perigosíssimos, porque o pecado habitual leva à impenitência final, e a impenitência final leva ao pecado contra o Espírito Santo. Por isso que Nossa Senhora nos pede uma conversão verdadeira, profunda, não emocional, mas uma conversão que nos mude permanentemente e que nos leve permanentemente, nos emule, nos estimule permanentemente à busca da nossa santificação e aperfeiçoamento. É a única forma de nós não cairmos no pecado da impenitência final e, por fim, pecado contra o Espírito Santo, que fecha a porta da salvação para sempre. E os pastorinhos, quando viram o destino eterno daqueles que morreram na impenitência final, ficaram tão apavorados porque as almas soltavam gritos e gemidos de dor tão grandes que faziam estremecer de pavor. E eles disseram que só não morreram porque Nossa Senhora já havia prometido a eles 2 meses antes, na primeira aparição, que os levaria para o céu. Então eles tinham certeza que para aquele lugar horrível não iriam. E foi isso que os sustentou. E igualmente o mesmo aconteceu a mim, quando Nossa Senhora me mostrou, em 1993, 2 vezes o inferno, uma no mês de julho daquele ano e outra no mês de outubro. Na visão do mês de julho, eu estava com uma outra vidente, amiga minha, que eu conheci na época e a qual muito havia me afeiçoado. E éramos assim como irmãos, como almas profundamente ligadas, gêmeas. Nós tínhamos uma comunicação espiritual profunda através dos nossos anjos da guarda. E naquela ocasião, quando Nossa Senhora nos mostrou o inferno, o aspecto horripilante que as almas tinham quando caíam lá como chuva de granizo, que quase fechava, o clarão da nossa vista. E quando as almas caíam naquele imenso mar de fogo que não tinha fim, elas afundavam, e quando elas emergiam, elas já estavam completamente desfiguradas, já não tinham mais quase semelhança humana, pareciam mais monstros, animais desconhecidos ou a mistura de vários animais juntos, que tornavam as almas simplesmente assustadoras de até mesmo olhar para elas. E elas blasfemavam, algumas arranhavam o chão com as unhas, mordiam-se umas às outras, arrancavam pedaços umas das outras. Eu via como que umas almas arrancavam as orelhas umas das outras com os dentes, outras arrancavam os braços com uma dentada só, umas das outras. Tinham caudas de serpente, corpo recoberto de pelos, outros recamadas tinham corpo recamado de escamas, e não tinham semelhança alguma com o ser humano mais. Vi também uma mulher muito bonita, loira, com um vestido bem decotado, a saia bem curta e vermelho. E ela era muito bonita, parecia uma mulher muito assim, bela. De repente, um grande fogo, uma grande chama passou por ela, e ela já ficou completamente desfigurada, transformada num ser assim inominável, com cauda de serpente, pés de cabra, garras de urso, o corpo todo recoberto de pelos. Parecia uma mistura de urso, lobo, cobra e cabra, um ser simplesmente horrível, E Nossa Senhora tinha me dito que aquela mulher era uma mulher pecadora, que Deus tinha dado todas as chances para ela se converter, mas ela não quis a conversão, e o motivo da condenação dela tinha sido a sensualidade.
era daquelas mulheres, né, que gostavam de se vestir indecentemente para tentar os homens, causando maus pensamentos nos homens aonde ela passava, que gostava de exibir suas fotos com roupas indecentes e tinha, inclusive, também cometido, Nossa Senhora falou, né, atos sexuais com os homens. Basta recordar que na primeira aparição também de Fátima, Lúcia perguntou a Nossa Senhora onde estavam duas amigas dela. Uma era Maria das Neves, que tinha falecido recentemente, que era amiga da sua irmã, e uma outra que se chamava Amélia. Nossa Senhora disse: a Maria das Neves já está no céu, a Amélia estará no purgatório até o fim do mundo queimando. Quem era a Amélia? Todo mundo discutiu muito quem era a Amélia, Amélia. E um pouco tempo antes da irmã Lúcia morrer, as pessoas foram pesquisar, algumas também perguntaram a ela, e soube-se que a Amélia era uma moça que tinha tido uns namoros, né, com os moços lá das cercanias de Fátima, e tinha passado o sinal vermelho com esses moços. 1, 2, 3 vezes só 2, 3 vezes. Ela ultrapassou o sinal vermelho com os namorados dela. E daí, ela pouco tempo depois ficou doente, né? Foi um castigo pelos pecados dela e morreu. E é por isso que Nossa Senhora diz, por causa daquelas poucas vezes que ela ultrapassou, né, o sinal vermelho com os namorados dela, é que ela vai ficar queimando no fogo do purgatório até o fim do mundo. E olha que antes de morrer, depois de ter sofrido muito com uma doença muito dolorosa, ela pediu perdão a Deus, ela se confessou, ela recebeu o viático, morreu com o tercinho na mão rezando. E ainda assim vai ficar no fogo do purgatório até o fim do mundo. Por quê? Porque ela fez com que outras almas caíssem em pecado com ela. Então, o mal que ela praticou, com a morte dela, não acabou. Porque as outras pessoas que ela levou ao pecado iriam continuar pecando. E enquanto elas continuassem pecando, ela iria continuar pagando por isso no fogo do purgatório. Assim é a justiça de Deus. E é por isso que Nossa Senhora, o documentário ali fala muito bem, que o que Nossa Senhora veio em Fátima nos pedir é que nós levemos uma vida responsável. O que você faz aqui na Terra, tanto no âmbito mundial, social, nacional, familiar, como também individual e pessoal, tem consequências para o bem ou para o mal, para a salvação ou para a condenação dos outros. E é isso que Nossa Senhora vem nos chamar a atenção, para a gente prestar atenção em como que está sendo a nossa vida. A nossa vida está sendo um sinal de conversão, de edificação e de santificação para os outros, ou ela está sendo um motivo de condenação e de pecado para os outros? Então, as mocinhas principalmente, né, que gostam muito aí, né, de botar os decotinhos, né, as sainhas para cima do joelho, toma cuidado, viu? Eu também pensava que isso daí não tinha nada a ver no começo das aparições. Tinha gente que eu ouvia falar lá em 92, 93, que as roupas curtas, decotadas, faziam com que as pessoas caíssem em pecado, principalmente dentro da igreja. Eu pensava assim, mas será? Mas eu vou na igreja, eu estou lá na missa, parece que está só eu, Deus e Nossa Senhora na igreja. Eu não sei quem está dormindo, quem está rezando, quem está prestando atenção na missa, quem não está. Eu não estou nem aí com ninguém. Eu não olho para a perna de ninguém, para peito de ninguém, não estou nem aí com isso. Parece que está só eu e Deus ali na igreja, parece que não tem mais ninguém. Será? Mas será? Aí eu pedi a Nossa Senhora, né, um dia numa aparição, me mostre a verdade. Se isso daí te ofende, se isso daí faz com que as pessoas caiam em pecado, me mostre a verdade. Aí Nossa Senhora disse, volte aqui na igreja amanhã que eu te mostrarei a verdade. Aí eu voltei no dia seguinte, né,
não tinha começado ainda a missa, eu estava lá na minha, né, como sempre, rezando os meus terços em preparação para a missa, porque eu chegava e não ficava olhando para o lado, nem conversando. Eu ficava rezando para me preparar. É assim que a gente tem que fazer, antes de qualquer oração, antes dos cenáculos aqui no santuário, se preparar com oração. Não é ficar conversando, andando, perambulando atrás dos outros, puxando, né, conversa vã. Você tem que elevar seu coração a Deus, remeter o seu coração a Deus, sossegar, serenar a sua alma, procurar fazer com que a sua alma, né, por uns momentos, se desprenda, se desligue das coisas vãs, para então seu coração se abrir à presença de Deus, ao que Deus quer que você sinta. Muito bem. Estava lá esperando o começo da missa, de repente, vejo como que a igreja toda fica clara e iluminada. E vejo entrando pela porta, né, umas moças, né, justamente com os vestidinhos muito, muito curtos, muito decotados, muito agarrados ao corpo. E junto com elas vinha entrando uma caterva de demônios. Todos horríveis, horripilantes e assustadores. Na mesma hora eu estremeci e fiquei com medo. Mas Nossa Senhora surgiu à minha frente e disse assim: não tenha medo. Eles não te farão mal porque eu estou aqui. Olhe. E então eu via com que, à medida que aquelas moças entravam, os demônios entravam todos dentro da igreja. E havia vários moços que ficavam olhando para elas e ficavam sentindo tentações com elas, maus pensamentos, olhando para elas. E o anjo da guarda deles fazia todo o esforço para tirar o rosto deles, a cabeça deles, da direção onde elas estavam. Mas os demônios que estavam com elas vinham e viravam a cabeça daqueles moços de novo para elas. Os anjos da guarda deles pelejavam para tirar o olhar deles daquelas moças. Os demônios vinham e bafejavam uma coisa no rosto deles, tipo como se fosse uma fumaça preta de charuto ou algo assim. Eles abriam a boca e bafejavam no rosto daqueles moços. E eles não conseguiam ficar sem tirar os olhos daquelas moças e tendo maus pensamentos e tentações o tempo todo da missa com aquelas moças. E daí, à medida que a tentação ia aumentando, os demônios já iam prendendo os pulsos e os pés daqueles moços com correntes bem grossas feitas de fogo. E aí, à medida que os demônios puxavam aquelas correntes, os braços e os pés daqueles moços se mexiam como eles queriam. Já estavam completamente dominados pelos demônios. E aí, Nossa Senhora me mostrou, quando aquelas moças e aqueles moços também iam para a comunhão, comungavam sacrilegamente, porque tinham pecado durante a missa. E cada vez que eles comungavam, eu via uma martelada sendo dada no prego na mão de Jesus crucificado. E Jesus estremecia de dor. Cada comunhão era uma outra nova crucificação. Era um outro novo sacrilégio. E aí Nossa Senhora disse assim para mim: essas moças, quando morrerem, elas pagarão por toda a eternidade por terem influenciado o mal e por terem servido de motivo de queda e de tentação para esses moços que tinham vindo aqui encontrar-se com Deus, mas por culpa delas se encontraram com o pecado, com a tentação e cometeram sacrilégio. Então, eu também achava que isso não influenciava, mas Nossa Senhora provou que influencia sim. Por isso, cada um tem que tomar muito cuidado com o que diz, como se veste, como se comporta, o que faz perto dos outros. Porque às vezes o seu ato, a sua forma de se comportar, de se vestir, de falar, vai ser a causa da perdição de muitas outras pessoas e, quiçá,
até da sua própria, por toda a eternidade. Você não precisa, claro, né, andar com um pano do alto da cabeça aos pés, deixando só os olhos de fora. Não precisa também isso. Mas um mínimo de modéstia tem que ter, né? Que nem naquela versão da música 13 de Maio, que em Portugal não sei se é cantada, mas aqui no Brasil pelo menos é, né? Vestir com modéstia, com muito pudor, olhai como veste a mãe do Senhor. Então, um mínimo de modéstia, Nossa Senhora exige sim, né? Das suas filhas e dos seus filhos também. Então, nós temos que ter um comportamento responsável, né? Porque as penas do inferno serão tanto maiores para nós, quanto maior for o número de almas que nós tenhamos influenciado mal com a nossa forma pecaminosa de ser, de agir, de falar, de nos comportar diante dos irmãos, né? Jesus mesmo disse: ai daqueles que escandalizaram um só dos meus pequeninos, melhor faria amarrando uma pedra ao pescoço e se lançando no fundo do mar. Então, o inferno é uma realidade, não é uma historinha para assustar crianças ou para assustar jovenzinhos, para eles não experimentarem, não morderem a maçã do sexo. O inferno é verdade, existe. A irmã Lúcia foi uma testemunha viva disso por quase 100 anos. Eu sou uma testemunha viva disso, que ele existe, e estou disposto a derramar até o meu sangue para provar isso, que eu vi e que ele existe. E ele é tão terrível que na visão, na segunda vez que Nossa Senhora me mostrou o inferno, em outubro de 93, ela me mostrou o inferno de uma forma ainda mais intensa, mais clara e mais sensível que da primeira vez, que eu cheguei a desmaiar. E os jovens do meu grupo de oração me carregaram para minha casa. Quando eu acordei, eu já estava na minha casa. Desmaiei com o horror daquilo que eu vi, porque os tormentos que existem no inferno são tão cruéis e tão indescritíveis que a minha natureza humana não suportou ver aquilo. Não suportou. O meu foi tão forte, foi tão intenso e foi uma coisa tão pavorosa que o meu cérebro, para eu não ter morte instantânea, o meu cérebro desligou a chave geral para que assim eu evitasse de morrer com aquilo que vi. E isso significa que se nós não tomarmos a sério a advertência de Nossa Senhora, que nos fala para fugir da condenação eterna, buscando uma vida santa, o nosso destino não poderá ser outro que o daquelas almas que Nossa Senhora mostrou aos pastorinhos e que ela mostrou também aqui nas suas aparições, para alertar o mundo inteiro daquilo que nos espera se continuarmos a viver sem Deus. Nesse documentário maravilhoso, vemos também como a irmã Lúcia escreveu para todos os papas depois das aparições de Fátima, remetendo a eles tanto a primeira como a segunda parte do segredo e depois posteriormente a última, e pedindo a consagração da Rússia ao coração imaculado de Maria, feita pelo Santo Padre em união com todos os bispos do mundo, para que assim o comunismo não crescesse, não se espalhasse mundo afora, e assim a paz mundial não ficasse em perigo. No filme Fátima 2 que eu fiz, né, eu coloquei até lá para vocês aquela parte do Papa Pio XI, maravilhosa, por sinal, que eu encontrei num documentário italiano que eu traduzi, Ipsis Literis, que ele recebeu a carta da irmã Lúcia, mas secamente respondeu: eu sou o pontífice de Cristo na terra.
o vigário de Cristo na terra. Se a mãe de Deus tem alguma coisa a pedir a mim, que venha dizer diretamente a mim. E não fique me mandando recadinhos por meio de menininhas pastorinhas. E não fez a consagração. E era ele, justamente, o que podia impedir não somente a Segunda Guerra Mundial, como também a proliferação do comunismo no mundo. Pio XII fez uma consagração por meio de rádio em 1942, 3 anos depois da guerra, já ter começado a Segunda Guerra, e o comunismo já ter se espalhado pelo mundo inteiro, por diversos países, e nessa consagração radiofônica não tinha todos os bispos junto com ele consagrando, e ele também não citou publicamente a Rússia para não, digamos, irritar os ortodoxos que estavam tentando ter uma convivência pacífica com o governo comunista russo. Então, para não criar, digamos assim, uma birra, um incômodo, um mal-estar, né, entre vossas eminências, vossas excelências, vossas graças, ele então não citou a Rússia na consagração como Nossa Senhora pediu. E acredito que, mesmo que citasse, né, não tinha todos os bispos do mundo junto com ele, portanto não ia adiantar nada. Porque Nossa Senhora disse, ou é feita como eu mandei, ou então não adianta nada. E, como eu já falei aqui até domingo passado, né, a irmã Lúcia tentou ao longo de todos os anos 20, ao longo de todos os anos 1930, que essa consagração fosse feita, e a resposta era sempre ou agora não, ou então não. E por isso a Segunda Guerra Mundial começou, e como vocês viram, 40 dias depois de Hitler ter anexado a Áustria, invadido a Áustria ao Terceiro Reich, aconteceu a aurora boreal. Que os cientistas nesse documentário são cientistas, né? São ateus. Eles disseram que aquilo ali é porque o Sol, no ano de 1938, estava em grande atividade. Realmente, a grande atividade do Sol que provocou a aurora boreal foi produzida por Deus para produzir o sinal. Foi um fenômeno científico, cósmico, mas produzido por Deus para fazer com que aquelas luzes misteriosas brilhassem em todo o céu da Europa e da América do Norte, chegando até a New Jersey, para que então a irmã Lúcia, da janela do seu convento, pudesse ver aquela luz e interpretasse o sinal dado por Deus de que a hora do grande castigo, que era a Segunda Guerra Mundial, por meio do qual Deus iria punir o mundo dos seus crimes, tinha chegado. E exatamente um ano depois da aurora boreal, Hitler invadiu a Polônia, e aí realmente nada mais pôde deter a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial, nela, calcula-se que morreram de 56 a 60 milhões de pessoas, e a maioria delas de morte, né, cruel, até nos campos de concentração, pela fome. E quantos mártires tiveram que dar a sua vida também naquele período para que a fé católica não fosse completamente aniquilada pelo avanço quer do nazismo, quer do fascismo ou quer do comunismo. Nesse período, por exemplo, eu cito São Maximiliano Maria Kolbe, que com os seus jornais, né, ele se opunha ferozmente tanto contra o nazismo como contra o comunismo, como contra o fascismo, e foi exatamente por causa disso que São Maximiliano Maria Kolbe foi preso no campo de concentração de Auschwitz, e por fim ele acabou morrendo, dando a sua vida no lugar de um pai de família que ia ser
preso num bunker da morte com outros 10 prisioneiros, porque um outro tinha fugido. E ele então se ofereceu no lugar daquele pai de família para morrer, mas foi preso ali, sofrendo humilhações, torturas, fome, trabalho escravo forçado, espancamentos e tudo, porque nos seus jornais ele defendia a fé católica e ia contra comunismo, fascismo e nazismo. Por isso Hitler mandou prendê-lo. Depois temos também Edith Stein, que também foi martirizada na mesma época. O beato Stepinac, que também foi perseguido não me lembro agora se foi na Hungria, ou se foi na Iugoslávia, ou se foi na Romênia, um daqueles países ali, porque também se colocou contra o comunismo. E todos esses mártires derramaram o seu sangue para que a fé católica fosse defendida naquele período em que parecia que todas as legiões do inferno, junto com seus sequazes, tinham realmente saído para destruir a face da terra, quer pela guerra, quer pelas ideologias anticatólicas, anticristãs. Calcula-se que mais ou menos umas 32 milhões de pessoas, se não me falha a memória, se estiver errado me perdoem, tá? Foram martirizadas na Rússia e no bloco comunista soviético por terem se oposto ao comunismo. 32 milhões de pessoas foram martirizadas, 32 milhões de cristãos foram martirizados porque eram contrários ao comunismo ateu. Essa imensa multidão de mártires que derramou seu sangue no século XX foi aquela imensa força mística que, unida às orações de todas as pessoas, de todos os peregrinos de Fátima, de Lourdes, de La Salette, dos lugares que Nossa Senhora apareceu, que ela suscitou com as suas aparições, foi a grande força mística que deteve o mal, senão ele verdadeiramente teria sido muitíssimo maior. E depois da Segunda Guerra, chegamos finalmente ao período que esse documentário maravilhoso aborda mais profundamente, que foi o período da Guerra Fria, que tem relação com o terceiro segredo de Fátima. Os Estados Unidos descobriram em Cuba mísseis que estavam lá apontados para a América, por volta ali dos anos 50, 60, quando Fidel Castro, comunista, tomou o governo de Cuba e se tornou aliado de Rússia, para com isso fazer com que Rússia e Estados Unidos se destruíssem um ao outro e assim o mundo todo fosse ao abismo de uma vez. Os Estados Unidos se viram num impasse, porque se eles não produzissem armas atômicas em massa, Rússia estava produzindo e iria destruir os Estados Unidos e o mundo. Se Estados Unidos produzisse e lançasse essas armas contra a Rússia, o mundo também corria o perigo de ser destruído, porque Rússia também ia responder. E Estados Unidos ia ter que responder de novo, e Rússia de novo, e Estados Unidos de novo, e Rússia de novo, e Estados Unidos de novo, e os outros países aliados da Rússia iriam responder também ao ataque. Os aliados dos Estados Unidos também iam ter que responder ao ataque, e isso seria a destruição mútua da humanidade inteira. E ao longo desse período, a irmã Lúcia mandou a carta contendo a terceira parte do segredo para Roma por volta de 1944. E nesse documentário, até ali, o jovem monge falou, que quem leu o segredo, teve a oportunidade de ver a carta de Lúcia na época, consta, que o terceiro segredo tinha 20 linhas. Aquele que o Vaticano soltou era diferente, o que o Vaticano soltou em 2000. E num outro documentário italiano, que não é esse, que eu estou traduzindo para o meu próximo filme de Fátima, consta que Lúcia escreveu o segredo
colocou as folhas, que tinha aproximadamente 20 ou 30 folhas de caderno, 20 ou 30 folhas de caderno, dentro de uma busta, de uma carta, fechou, enviou para o Vaticano, só que quando chegou lá, não me lembro agora o nome, mas foi um dos assessores do Papa Pio XII, abriu a carta de Lúcia, ele e Pio XII leram, ou melhor, Pio XII não quis ler, mandou o secretário dele arquivar nos arquivos secretos do Vaticano. Aquele secretário pegou as folhas que a irmã Lúcia tinha mandado, dividiu em duas partes, colocou algumas folhas numa carta, numa busta, a outra parte em outra busta, e guardou em arquivos separados. E, segundo consta, uma dessas cartas se perdeu no Vaticano. Alguém escondeu, guardou, ocultou, de forma que essa outra parte nunca foi achada, e inclusive essa segunda parte é desmentida. Dizem que não foi separada, que estava tudo juntinho, mas teve gente que viu serem guardadas em partes separadas, em arquivos separados, e que tinha aproximadamente 20 a 30 folhas manuscritas da irmã Lúcia. A parte que foi divulgada no ano 2000 foi só uma das partes que foram guardadas no Vaticano. A outra não apareceu até hoje. E todo mundo, os estudiosos, os experts, principalmente os escritores italianos que se dedicam muito sobre o segredo de Fátima, são unânimes em dizer que nesta outra parte, que foi guardada separado da visão do bispo vestido de branco, foi guardada em outro lugar, é nesta parte que está a explicação que Nossa Senhora deu aos pastorinhos e à irmã Lúcia sobre a visão que os pastorinhos tiveram do bispo vestido de branco, que leva uma rajada de tiros e de flechas com pessoas religiosas, que cai morto e tudo mais. E as cidades também em ruínas, o mundo todo em chamas, destruído, como se tivesse passado por uma devastação nuclear mundial, né? E que é ali que está a explicação da visão que as crianças tiveram, porque seria muito incongruente e muito também contrário ao proceder de Nossa Senhora nas aparições de Fátima, dar uma visão obscura e não dar explicação. Porque quando ela mostrou a primeira parte aos pastorinhos, a visão do inferno, logo em seguida ela explicou: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para salvar essas almas, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Explicou o que eles tinham visto e explicou até o meio pelo qual Deus queria impedir que as almas fossem para o inferno. Na segunda parte do segredo, Nossa Senhora foi revelando a segunda parte do segredo, foi mostrando para os pastorinhos, Rússia, tudo aquelas coisas, e explicou: se atenderem aos meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Senão, ela espalhará os seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Explicou o que as crianças estavam vendo. E depois, na terceira parte, ela dá toda aquela visão do bispo vestido de branco, tarará, tarará, e não dá explicação. É contrário ao próprio modo de proceder, o modus operandi de Nossa Senhora nas aparições de Fátima. Por isso, todos os escritores italianos, e eu compartilho a opinião deles, são unânimes em afirmar que realmente a carta que a irmã Lúcia mandou foi realmente uma parte, foi desviada, foi extraviada, que contém a explicação da visão que os pastorinhos tiveram da terceira parte do segredo. E aí vocês devem estar pensando, né? O que é que tudo isso tem a ver com a minha vida? O que tem a ver é muito simples. Nos anos 60, se tivesse acontecido a Terceira Guerra Mundial,
que inicialmente iria começar com Rússia e Estados Unidos e depois todos os outros países envolvidos nela, você, que tem menos de 40 anos, não teria nascido. Porque os seus pais teriam sido carbonizados, desintegrados pela guerra nuclear. Você, que naquela época já era vivo, era jovem ou já estava indo para a idade madura, a sua vida teria sido ceifada ali. E aquelas coisas da vida que você tanto gosta, que você tanto aprecia, e que você ao longo de toda a sua vida desfrutou, sem nem dar um muito obrigado a Deus, você não teria desfrutado, porque você teria sido exterminado na guerra atômica nos anos 60. E a irmã Lúcia continuou, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, suplicando, implorando aos papas que consagrassem a Rússia ao Imaculado Coração de Maria, como Nossa Senhora pedia. Mas nenhum fez a consagração. João 23 leu o segredo, mas não fez a consagração da Rússia. E nem também divulgou o segredo em 1960, como a irmã Lúcia havia pedido. O sucessor, Paulo VI, também leu o segredo, mas não fez a consagração da Rússia e também não divulgou o segredo como a irmã Lúcia havia dito que deveria ter sido feito no ano 1960. E mesmo João Paulo II, na consagração que ele fez em 1982, em Fátima, inclusive estando a poucos metros da vidente, a irmã Lúcia, e depois de ter falado com ela, a consagração que ele fez não foi válida, porque não tinha todos os bispos do mundo presentes, e também porque ele não citou a Rússia explicitamente. E então a irmã Lúcia disse, não adiantou, não valeu, porque não atendeu os requisitos de Nossa Senhora. E isso ele fez depois de ter levado o tiro um ano antes, e de ter quase morrido, e só fez aquela consagração parcial porque foi salvo milagrosamente pela Virgem de Fátima. Aí que ele mandou vir todos os documentos e começou a prestar atenção em Fátima, porque tomou o tiro no mesmo dia da aparição de Nossa Senhora e porque provavelmente já tinha lido o segredo e se lembrou do bispo que morria, como o bispo vestido de branco, que caía morto, e daí ele pensou, será que não... Então deve ser verdade a aparição de Fátima. Foi só aí que ele começou a prestar atenção em Fátima. E no ano 1984, que ele fez a consagração na Praça de São Pedro, diante da imagem da capelinha das aparições de Fátima, levada de avião para Roma, ele tinha muitos bispos presentes. Ele mandou a carta para os bispos do mundo inteiro se unirem com ele, fazendo a consagração a Nossa Senhora no dia da Anunciação, 25 de março de 84. Tinha muitos bispos presentes, mas não tinha todos os bispos do mundo. E a irmã Lúcia foi categórica, tem que ter todos, senão não adianta. E fez a consagração, mas não citou a Rússia em voz alta. Não citou, porque ele não queria de novo criar celeuma, do Vaticano com os ortodoxos e também estragar as relações públicas dos ortodoxos russos com o governo russo. Então, a irmã Lúcia depois disse, que a consagração tinha sido aceita pelo céu, porque o muro de Berlim caiu, o bloco soviético caiu. Mas Nossa Senhora foi categórica ao dizer que, e o Santo Padre me consagrará a Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo um período de paz. Então, o sinal que iria indicar que a consagração tinha sido válida e a Rússia teria se convertido, seria a paz do mundo. Ora, nós sabemos que hoje em dia o mundo não tem paz. Depois de 1984, quantas guerras tiveram ao longo dos anos 80?
A guerra do Golfo Pérsico em 91, da qual eu falava aqui antes de ontem, que o mundo todo estremeceu achando que verdadeiramente tinha chegado o Apocalipse, o Armagedon, e tinha tudo para ser mesmo, porque já naquela época, meus professores me diziam na escola, isso não era segredo de ninguém, que naquela época já existiam armas nucleares suficientes para destruir o mundo umas 30 vezes. Bastava só alguém ter a vontade de apertar o botão e tudo se acabava. Eu, você, seu vizinho, seu pai, sua mãe, seu filho, todo mundo. E depois de 1991, nos anos 90, quantas guerras nós vimos? A guerra de Ruanda, onde os próprios negros mataram os seus irmãos de raça e matavam de morte cruel, cortando a cabeça deles. O lago de Kigali, na Ruanda, ficou tão cheio de corpos em putrefação que parecia assim, não se via nem a água do lago de Kigali. E o lago de Kigali é imenso, é grandão, parece até um mar para quem olha na margem, você não vê a outra margem. E ficou lotado de corpos em putrefação. E Nossa Senhora, em Kibeho, na África, tinha mostrado em 1982 para os 7 jovens a quem ela aparecia a futura guerra de Ruanda em 1994. E ela mostrou um grande dragão cor de fogo que saía da terra e aquele dragão devorava tudo, destruía tudo, e os videntes viram o próprio lago de Kigali, na Ruanda, coberto de corpos de pessoas mortas pela guerra. Viram as cenas da guerra direitinho, 12 anos antes de acontecer. E foi uma guerra tão terrível que numa das aparições de 1994, Nossa Senhora veio a mim com o seu manto todo manchado de sangue. E quando eu perguntei a ela o que era aquele sangue, Nossa Senhora dizia, chorando, é o sangue dos meus filhos, mortos, martirizados brutalmente em Ruanda. E nós vemos, portanto, que ao longo dos anos, também em 2003, a guerra que teve, também lá no Oriente Médio de novo, os atentados contra os Estados Unidos em 2001, aqueles aviões que bateram nas torres gêmeas do World Trade Center, que foi assim um atentado terrorista que até hoje choca o mundo, deixa todo mundo assim estarrecido com o horror que foi. E, portanto, nós sabemos que o mundo não tem paz. Não tem paz. E Nossa Senhora disse que o sinal que a consagração tinha sido efetiva e a Rússia tinha se convertido seria a paz. Já que então nós não temos paz, podemos concluir que a consagração foi parcialmente válida, mas completamente não. O Papa João Paulo II teve a intenção, talvez no coração dele mencionou a Rússia, tinha muitos bispos ali, mas não tinha todos, e a Rússia não foi citada. Então a Rússia se converteu parcialmente, mas não totalmente, E isso indica para nós, portanto, então, que os castigos previstos por Nossa Senhora na terceira parte do segredo, que seriam cancelados se os pedidos que ela fez na segunda parte, a consagração da Rússia, feita direitinho como ela queria, se fosse feito, os castigos da terceira parte não viriam. Mas como os pedidos dela na segunda parte não foram atendidos 100%, podemos concluir que as consequências disso, os castigos contidos na terceira parte, irão acontecer. Porque até hoje a consagração não foi feita exatamente como Nossa Senhora pedia. E existem movimentos, até assim liderados por alguns religiosos, que eu até acredito que são bons, na Itália, nos Estados Unidos, que solicitam ao Santo Padre atual
que consagre a Rússia ao Imaculado Coração de Maria, como Nossa Senhora pediu. Mas todos os pedidos deles são sempre refutados, são sempre desacreditados, são chamados de radicalistas de Fátima, fanáticos de Fátima, sensacionalistas, e são pessoas assim que sofrem uma perseguição terrível, movida pelos inimigos de Nossa Senhora, pelos inimigos da mensagem de Fátima, que tentam a todo custo querer dizer que Fátima já se cumpriu tudo, já aconteceu tudo, já pertence ao passado, que Fátima é um assunto encerrado, que a igreja não tem mais que ficar se preocupando com Fátima, perdendo tempo com Fátima e ficando aterrorizada por causa das mensagens de Fátima. Que isso aí é coisa do passado, Fátima é um assunto encerrado, ponto final, acabou. Né? Isso tudo é uma tática diabólica, satânica, da seita que Nossa Senhora tanto falou em Quito, no Equador, para manter a mensagem de Fátima na obscuridade, no esquecimento e no não atendimento, na não obediência a ela, porque todo mundo sabe, como vocês viram por esse documentário, até os escritores, religiosos, pessoas do mundo inteiro, todo mundo sabe que a salvação do mundo, a esperança do mundo é Fátima, é a mensagem de Fátima. E no segredo de Fátima está a chave da solução de todos os problemas do mundo que parecem insolúveis hoje, como terrorismo, violência, comunismo, socialismo, qualquer outra coisa que existe hoje no mundo, que parece um problema insolúvel, violência, drogas, imoralidade, também crise financeira, que é fruto de tudo isso também, crise moral, financeira, espiritual. A solução de todos os problemas mundiais, todo mundo sabe. A solução disso tudo está no segredo de Fátima, nas mensagens de Fátima. E quanto mais o segredo for desacreditado, ou for tido já como tudo revelado, tudo cumprido e tudo já pertence ao passado, para eles tanto melhor, porque assim ninguém vai reagir, ninguém vai lutar para poder realizar os desejos de Nossa Senhora, a consagração que ela pediu, a conversão que ela pediu, e assim o mundo continuará nesse caos indefinidamente. E, muito bem, a consagração foi parcial, o efeito foi parcial, mas mesmo assim, Nossa Senhora, que é Mãe de Misericórdia, quis dar ao mundo um sinal do imenso milagre que ela teria feito lá nos anos 80, se a consagração tivesse sido feita 100% como ela pediu. A consagração foi feita em março de 84, gravem a data. Um ano depois, Mikhail Gorbachev sobe ao governo da Rússia. E ele anuncia, dentre outras coisas, a perestroika, que em russo significa remodelação, reformulação, mas também significa conversão. E o que é que ele faz? Ele começa a tomar uma série de atitudes que vocês já viram naquele outro documentário de Fátima, né? E o século XX, onde ele abdica do seu poder, ele abre mão do seu poder e nem tinha muita ideia em favor de quê que ele estava abrindo mão. E isso foi uma coisa extraordinária, porque nunca se viu na história da humanidade um governo totalitário que há 70 anos estava no poder e que queria dominar o mundo inteiro, escravizar o mundo inteiro e impor ao mundo inteiro o comunismo ateu, destruindo as igrejas, destruindo a religião, destruindo qualquer traço de Deus. De repente abrir mão do seu poder e, o que é pior, sem nem saber por que fazia isso. E no mesmo ano de 85,
Não tem nesse documentário, é num outro italiano que eu estou traduzindo e vou colocar no Fátima 3 que eu vou fazer, que por sinal vai ficar, gente, ó, daqui, ó. E lá mostra que no ano de 1985, uma série de explosões misteriosas, inexplicáveis, nos mísseis da Rússia, no arsenal nuclear da Rússia, que ninguém nunca conseguiu explicar, deixou a Rússia em desvantagem em relação aos Estados Unidos. Aí, eles todos tiraram deles da reta, porque viram que se eles ameaçassem a Rússia, eles iriam ser massacrados. Então, todos eles tiraram o corpo da reta. E foi o que deteve a Terceira Guerra Mundial, que, segundo a irmã Lúcia, iria acontecer em meados de 1985. Grave. Quantos anos você tinha em 1985? Eu tinha 8 só. Eu era uma criança inocente. Eu não sabia o que era Rússia, eu não sabia o que era Vaticano, eu não sabia o que era Estados Unidos, eu não sabia o que era bomba atômica, eu não sabia o que era guerra nuclear, não sabia nada disso. O que eu sabia era só o quê? Meu pai, minha mãe, minha casa, meus brinquedos, minha escola, minha professora. Só isso que eu sabia. E eu ia ser morto de forma cruel, de forma dolorosa, de forma espantosa, por uma arma nuclear que iria destruindo nação após nação, nação após nação, até chegar a mim. E ainda que aqui na minha terra uma arma nuclear não fosse lançada, todos os estudiosos são unânimes em dizer, os cientistas todos são unânimes em dizer, que dependendo de quantas explosões nucleares, armas nucleares forem detonadas, o Sol ficaria encoberto por uma grande poeira, né, como eles chamam, poeira radioativa, que esconderia o Sol por muitos e muitos meses, e com isso, sem a luz do Sol, as plantas morrem, as plantações morrem, os animais morrem, tudo morre, porque sem o Sol nada tem vida. E com isso, nós morreríamos de fome, de frio, porque a temperatura do planeta iria ser drasticamente alterada, alternando momentos de imenso calor e depois era glacial. E portanto nós morreríamos de morte atroz, penosa e cruel. E você também ia morrer, porque não pense que você ia escapar, não. Porque o castigo, como já na época dizia Nossa Senhora em El Escorial, o castigo será terrível e ninguém escapará dele. Ninguém. Ninguém é ninguém, nem você. E por isso, sem que nós soubéssemos de nada, sem que nós imaginássemos nada, Nossa Senhora de Fátima estava nos salvando. Ela estava trabalhando por nós. Enquanto nós todos dormíamos no sono do torpor, do pecado e da ignorância, seja um torpor culpável ou não culpável. Culpável talvez porque você já tinha ouvido falar de Fátima, ou quando a imagem peregrina de Fátima teve aqui no Brasil em 1953, você até ouviu falar dela, que ela tinha pedido para rezar o terço, mas depois que a imagem foi embora, você já voltou à sua velha vida, já não rezou terço nenhum mais, era só quando morria gente, ou quando tinha alguém muito doente para morrer. Não importa se foi culposa ou não culposa. Não culposa porque os padres que tinham obrigação de divulgar Fátima, de fazer os pedidos de Fátima serem conhecidos de todo mundo, não fizeram, e você também não procurou saber por sua parte, não importa. Culposa ou não culposa a nossa ignorância, apesar de tudo, Nossa Senhora de Fátima estava trabalhando a nosso favor, estava trabalhando pela nossa salvação, estava trabalhando por você
e sua família. Estava lutando pela nossa sobrevivência. Porque se aquela guerra tivesse acontecido lá em 1985, você que hoje é casado, tem filhos aí, adolescentes, você não tinha casado. As coisas que você tanto gosta, sua mulher, seus filhos, sua casa, seus prazeres, você não tinha nada disso. Nada. Hoje você seria uma poeira cósmica, um restinho de poeira atômica sendo varrida de um lado para outro pelo vento, ou pelo que sobrou do vento do planeta por aí. Você seria um punhadinho de ossos no meio de algum lugar, de algum campo queimado, desolado por alguma arma nuclear. E de você mesmo não restaria nem sinal sobre a face da terra. E a sua alma estaria ainda por cima, queimando no fogo do inferno, desde então, há 30 anos, queimando no fogo do inferno. Porque se nós tivéssemos sido apanhados de surpresa numa guerra nuclear naquela época, em pecado, longe de Deus, vivendo uma vida completamente fora da graça de Deus, como nós vivíamos, para o céu é que nós não tínhamos ido, não. Então, se nós formos analisar o bem que a Virgem de Fátima fez a nós, é um bem tão grande, é uma misericórdia tão grande, que só isso bastava para que nós ficássemos continuamente dizendo a ela: Santíssima Virgem do Rosário de Fátima, muito obrigado por ter salvado a minha vida. A vida do meu pai, a vida da minha mãe, a vida dos meus filhos, da minha família, por ter salvado a vida do meu povo, por ter salvado a vida do meu mundo. E quão ingratos nós somos a ela, né? Reclamar da vida, reclamar das coisas, nós somos bem prontos e bem rápidos. Mas para dizer um muito obrigado a ela, nós somos tão lentos. E essa ingratidão se reflete, inclusive, no desinteresse que nós temos por essas verdades, né, que estão escancaradas diante de nós e que nós vemos nesse documentário, naquele outro também de Fátima e o século XX. Tudo isso está escancarado nesses dois documentários. Tudo isso também foi largamente, aprofundado nos 2 filmes de Fátima que eu fiz. Já fiz diversos cenáculos aqui, diversas palestras, falando sobre a ação poderosíssima e milagrosa da Virgem de Fátima no século XX para a nossa salvação. E o que é que Nossa Senhora recebe em resposta? Desinteresse. Ninguém comenta, ninguém vibra, ninguém estremece de alegria, de júbilo, de gratidão. Ninguém passa isso para frente, ninguém comenta, nem se interessa, nem se interessa. É a mesma coisa que nada. Olham para isso aí, Guerra Fria, ameaça da Terceira Guerra Mundial, Rússia, comunismo, consagração, Virgem de Fátima que livrou o mundo da Terceira Guerra Mundial, fez o comunismo refluir, Nossa Senhora de Fátima que salvou o mundo. Isso aí não me interessa. Isso aí não me interessa. Nem os que rezam o rosário. Tem gente que ainda continua naquela. Isso aí, não, rosário é melhor. Isso aí, a Nossa Senhora salvou? Tudo bem, mas eu não tenho que divulgar isso para ninguém, eu não tenho que falar isso para ninguém, eu não tenho obrigação nenhuma de tornar essa salvação maravilhosa que Nossa Senhora fez do mundo, inclusive de mim mesmo e dos outros, para ninguém. Não. Eu abro aqui a porta da minha geladeira, tem comida, eu tenho a minha mulher aqui do meu lado para dormir comigo, o meu trabalho, o meu carro para eu sair amanhã, para eu ir para a praia, para eu ir para a montanha, para eu ir para o piquenique. O que me importa a Virgem de Fátima agora? O que me importa salvação do mundo, Terceira Guerra,
Guerra Fria, que ela salvou o mundo, que tinha míssil apontado para destruir o mundo inteiro. Isso não é comigo. Isso demonstra o quê? A mais bruta e feia ingratidão. Porque se nós não somos capazes de dizer um muito obrigado a quem nos estendeu a mão e salvou a gente de morrer desintegrado de uma forma cruel, bárbara, tremenda, num conflito mundial atômico, isso significa que as nossas almas chegaram a um nível de dureza, de insensibilidade, de ruindade, de ingratidão tal que, para nós, ainda que Deus fizesse o maior dos milagres e ficasse esperando a nossa gratidão, a gente ainda ia ser capaz de virar as costas para Ele e realmente ir embora e deixar Ele sozinho. Por isso que Nossa Senhora disse tantas e tantas vezes que o grande castigo viria assim mesmo, porque o ser humano é ingrato, é cruel com seu Deus, não tem amor, não tem gratidão, e por mais que ela tenha feito pela humanidade com as suas aparições, os corações não mudam. E quantas vezes ela mostrou em Fátima, em El Escorial, aqui em Oliveto Titra, em diversas outras aparições, mostrou seu coração imaculado, todo cravado de espinhos, coroado de espinhos ou espetado de espinhos pela ingratidão dos homens. E não tem maior ingratidão dos homens, tanto da igreja quanto comuns a Nossa Senhora, do que essa ingratidão feita a ela nas aparições de Fátima. A consagração que ela pediu não foi feita deliberadamente. Nossa Senhora só pedia, gente, para fazerem uma oração, uma prece, que podia ser de 2, 3 minutos. Era só citar a Rússia e tá todos eles ali presentes, reunidos. E dinheiro para isso tinha, porque os bispos, a igreja tem dinheiro para pagar a viagem de avião para Roma a hora que eles quiserem. Era só juntar tudo ali e fazer uma oração de 3 minutos, entregando à Rússia o coração imaculado de Maria. Pronto, o mundo todo era salvo. Não só do comunismo e do socialismo, que chegou a todas as regiões do mundo, inclusive a nós, e agora nós sofremos com isso, comunismo vermelho, comunismo verde, socialismo e tudo mais, como também o mundo seria salvo do terrorismo. Aqueles atentados contra os Estados Unidos em 2001 não teriam acontecido, a guerra que se sucedeu depois também não, e essa ameaça que nós temos hoje em dia do terrorismo, para cá e para lá, para cá e para lá, também não, nós não estaríamos passando por isso. O mundo não estaria passando por crise nem financeira, onde tem tanta gente passando fome na Europa agora, nos Estados Unidos, tanta gente necessitada, tanta gente que perdeu tudo, tanta gente que não tem trabalho. O mundo não estaria passando por essa violência, né, que tem em São Paulo, que tem em outras cidades, esse terrorismo urbano. Não teria mais droga, não teria mais famílias destruídas, jovens desorientados, que não sabem mais qual é o caminho do bem que devem seguir, jovens que têm uma família péssima, né? Onde não encontram o sentido, onde não encontram o apoio, o suporte para poderem também eles, né, construírem um mundo melhor, construírem outras, né, famílias melhores, uma sociedade melhor, melhorar também o mundo e a igreja. Não teria nada disso. Não estaríamos vendo droga, não estaríamos vendo violência, imoralidade. Tudo isso teria acabado já. A discórdia no meio dos homens, entre pais e filhos, entre irmãos, entre as diversas camadas e classes sociais da sociedade. Tudo
era para estar agora na mais perfeita e absoluta paz. Não está, por causa da ingratidão e da desobediência feitas à Virgem de Fátima. E esse documentário de hoje nos vem chamar justamente para isso. O que nós podemos fazer para atender à altura os apelos da Virgem de Fátima? O que eu posso fazer para poder tornar finalmente os desejos dela executados, realizados, prontamente atendidos? Bom, consagração da Rússia ao Imaculado Coração dela, com todos os bispos do mundo juntos, isso nós não podemos fazer. Primeiro, porque não compete a nós. Nossa Senhora designou certinho a pessoa que tinha que fazer, que é o Papa. Por que, não me pergunte, mas designou ele. Né? Aliás, a própria irmã Lúcia fez essa pergunta uma vez numa aparição ao menino Jesus, quando ela estava no convento, acho que em 1929 ou 1930. Senhor, a consagração da Rússia não poderia ser feita sem o Santo Padre, ou só com o Santo Padre, sem todos os bispos do mundo reunidos? Porque a irmã Lúcia já sabia, né, que não ia dar, não estava dando, né? Não queria fazer de jeito nenhum, não queriam. E aí o menino Jesus respondeu a ela assim: minha filha, eu ordenei que a consagração da Rússia fosse feita pelo Santo Padre com todos os bispos do mundo juntos, para que assim ficasse patente, provada para a minha igreja e para toda a humanidade que a consagração da Rússia foi feita pelo coração imaculado da minha Mãe Santíssima. Foi um milagre direto da minha Mãe Santíssima, para, através dele, eu estabelecer no mundo inteiro a devoção ao coração imaculado da minha mãe e o reinado dele, ou seja, que todos os homens caíssem de joelhos diante de Nossa Senhora e reconhecessem que ela tinha salvado o mundo, a Rússia e a humanidade da calamidade final. Por isso que Jesus queria isso. Mas ele mesmo falou para a irmã Lúcia: eu pedi a consagração da Rússia, não a fizeram. Quando o Santo Padre quiser fazê-la, já será tarde demais. A guerra já terá começado. Várias nações serão aniquiladas. As almas se perderão em quantidade incalculável. E a Rússia espalhará seus erros pelo mundo. E os bons serão martirizados. O próprio menino Jesus disse à irmã Lúcia. E exatamente como ele disse, aconteceu. E o que nós então podemos fazer? Fazer o que Nossa Senhora nos pede aqui. Rezar 3 horas por dia. Rezar o rosário pelas intenções do coração imaculado de Maria, não pelas nossas. Rezar pelas intenções do coração imaculado de Maria é rezar para que a consagração da Rússia um dia seja feita. Esperamos que não demore muito. Seja feita como ela pediu, e assim a Rússia se converta de vez, o comunismo seja vencido de vez e o mundo finalmente possa ter paz. Rezar pelo coração imaculado, pelas intenções do coração de Maria, é rezar para que os pedidos dela, feitos em Fátima, sejam finalmente atendidos e assim a Terceira Guerra Mundial seja esconjurada e afastada de uma vez por todas da face da terra. Rezar pelo coração imaculado, pelas intenções do coração imaculado de Maria, é rezar pelos seus planos, que incluem a salvação da humanidade como um todo, mas também a salvação sua, de modo individual, e também da sua família, livrando você, protegendo você dos males atuais da sociedade que podem atingir você, sua casa, sua família, uma pessoa que você ama, como a violência, como a droga,
a imoralidade e a perdição. Então, rezar pelas intenções do coração imaculado de Maria, na verdade, é rezar pelo nosso próprio futuro, é rezar por você mesmo. Ao fazer isso, você reza de modo perfeito e de modo completo, atraindo não só sobre o mundo inteiro, mas também atraindo sobre você, de modo particular, as graças mais necessárias e mais urgentes para este tempo que nós estamos vivendo. Fazer penitência. O que é fazer penitência? Arrepender-se. Procurar todos os dias vencer os seus pecados e os seus defeitos. Não viver em paz com os seus defeitos. Não dar trégua aos seus defeitos. Sacrifício. Oferecer todos os dias ao Senhor a renúncia de algo que nós gostamos muito. Seja um alimento, seja um prazer, seja um divertimento, seja algum gosto pequeno que a gente pode oferecer a Nossa Senhora. Vocês vejam, na época da guerra na Iugoslávia, né? Estava aquele maior sofrimento. Medjugorje estava ilhada no meio da guerra, milagrosamente protegida por Nossa Senhora, mas a guerra em volta, né? Fazendo vítimas cada vez mais numerosas a cada dia que passava. E os videntes de Medjugorje o que faziam? Faziam sacrifício de por uma semana não comer bombom e oferecer a gospa pelo fim da guerra. O que os medjugorrianos faziam? Faziam jejum segunda, quarta e sexta, aumentaram um dia, e davam o alimento que não comiam na segunda-feira para os refugiados que tinham perdido suas casas na guerra e estavam famintos. E como eu falei antes de ontem aqui, Nossa Senhora não fez até o grande milagre numa família lá de Medjugorje. Eles tinham recém abatido uma vaca quando a guerra começou, e a família tinha 6 pessoas. Chegaram mais 7 pessoas de fora fugindo da guerra, que eles, por caridade, abrigaram na casa deles. E o dono da vaca, né, pensou, bom, o que eu tenho aqui de carne vai dar para a gente sobreviver uns 4, 5, 6 dias, no máximo uma semana. Depois disso, né, ou Deus faz um milagre por nós, ou então teremos que esperar pacientemente a morte. E foram tirando a carne durante aqueles dias da geladeira e servindo e pedindo sempre a Nossa Senhora que os socorresse. E quanto mais eles iam tirando a carne, mais ia aparecendo. E assim foi por uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, até 6 meses. E há uma pessoa que perguntou para esse senhor, né? Mas o senhor não está enganado? O senhor não tinha carne suficiente para todo esse tempo e todas essas pessoas? Ele disse assim, não, eu tenho certeza. Eu sempre abati minhas vacas e sei muito bem o quanto a carne durava. E quando você tira a carne da geladeira uma vez, depois de uma semana, você ainda pode talvez pensar que se enganou. Mas quando você tira depois de 2 semanas, de 3 semanas, de 1 mês, você não pode mais pensar que está se enganando, que está sonhando ou vendo coisas que não acontecem. É um milagre, foi um milagre. E com isso, né, Nossa Senhora salvou todos eles ali. E eles eram o povo que nos anos 80 deixaram voluntariamente, né, de comer nas quartas e sextas, fazendo o sacrifício do jejum a Nossa Senhora. E depois, na época da guerra, quando veio a fome a eles, Nossa Senhora os recompensou com milagres extraordinários. E ninguém venha com essa história, não. Que fazer jejum mata. Em Medjugorje eles fazem jejum há mais de 30 anos. Ninguém até hoje morreu de jejum. Porque Nossa Senhora pediu quarta e sexta e com pão e água à vontade depois de tomar café. Isso não mata ninguém. E quem não aguenta fazer isso, pode fazer os pequenos jejunzinhos, né? Os pequenos sacrifícios. Hoje eu tenho um bombom aqui. Minha boca está cheia d'água para comer esse bombom. Hoje eu não vou comer ele.
guardo para amanhã. E hoje ofereço esse sacrifício a Nossa Senhora. Isso não mata ninguém. Hoje eu tenho um sorvete aqui de papaya com cassis, que nossa, meu Deus, com esse calor, é o meu predileto, viu? Meu Deus do céu, né? Ontem eu estava assim, meu sorvete de papaya estava, parece que me chamando, venha, venha, venha. E eu pensei, não, hoje eu não vou tomar e vou oferecer como um sacrifício ao menino Jesus. Não tenho nada de belo para dar de presente para ele hoje, essa noite. Então eu vou dar esse pequeno sacrifício. E não tomei. E não morri. E estou aqui hoje. E isso são pequenos sacrifícios que qualquer um, até criança, pode fazer. E nas mãos de Nossa Senhora, isso tem um poder. Ela falou certa vez nas suas mensagens, esses pequenos sacrifícios unidos à oração do rosário nas minhas mãos, têm mais poder que muitas bombas atômicas juntas e causam uma reação em cadeia para o bem de tal natureza, tão grande, de tal magnitude, que vós, meus filhos, não podeis imaginar. Então, tudo isso nós podemos fazer para ajudar a Virgem de Fátima a triunfar finalmente no mundo, obtendo, fazendo a consagração da Rússia ao seu coração imaculado, a conversão subsequente da Rússia, o fim de uma vez por todas do comunismo, do socialismo, de qualquer outra ideologia contrária a ela, a Jesus, e finalmente a paz do mundo. Porque o comunismo não está morto. No Brasil ele está vivo, na América Latina ele está vivo, na China ele está vivo, em outros países ele está vivo. E justamente aconteceu como São João apóstolo viu no livro do Apocalipse. Primeiro ele disse que viu o dragão vermelho que perseguia a mulher, e o filho dela, mas depois o dragão foi precipitado, atingido, ferido pelo anjo do Apocalipse, que é a Nossa Senhora, de uma ferida mortal. Mas o próprio São João dizia, mas a ferida foi curada. E o dragão novamente se levantou. O que é isso? Porque a consagração da Rússia não foi feita 100% como Nossa Senhora tinha pedido aos papas do século XX para fazer e não fizeram. Foi só parcial. O dragão vermelho na Rússia e em outros países foi abatido, mas não todo. A ferida foi curada e por isso que ele voltou de novo no mundo, em outros países, em outros lugares. Quando é que então esse dragão vai ser terminantemente ferido e dessa vez com uma ferida fatal, da qual não mais se recuperará e será de uma vez por todas derrotado? Quando a consagração que a Virgem de Fátima pediu, juntamente com seus pedidos, for feita 100% exatamente como ela solicitou em Fátima. E nós, com a nossa divulgação das mensagens, com a divulgação, gente, dessas verdades, isso aí não é só uma verdade espiritual, não, teológica, isso é uma verdade histórica. Os acontecimentos foram comprovados. Tanto é comprovado que todo mundo sabe que a consagração da Rússia foi feita em 84. Em 85, Gorbachev subiu ao poder na Rússia, como eu falei. Houve aquelas explosões no arsenal da Rússia que deixaram ela em desvantagem os Estados Unidos, e com isso a Terceira Guerra Mundial não eclodiu. Depois, em 1987, o presidente Reagan, dos Estados Unidos, e o Gorbachev iriam se encontrar para uma reunião histórica. Vocês podem procurar isso daí nos tratados de história, livros de história contemporânea, que vocês vão achar direitinho lá, ipsis literis. E dessa reunião, de duas coisas uma ia sair. Ou os dois países entravam em acordo e a Terceira Guerra Mundial estava esconjurada de vez,
ou então ali, finalmente, a Terceira Guerra ia eclodir. Das duas, uma. Ou ali naquela reunião, eles se entendiam ou se desentendiam de vez. No ano de 87, um casal que era da Casa Branca, representante dos Estados Unidos na Bélgica, vai a Medjugorje para rezar pela cura do seu filho doente, um casal de embaixadores. Estavam subindo a colina das aparições quando a vidente Marija, os convidou para entrar na sua casa e tomar um chá, porque eles estavam quase congelados. E aí, na conversa, eles brincando, a Marija disse: que bom seria se nós pudéssemos mandar ao presidente Reagan uma carta com as mensagens de Nossa Senhora, incentivando ele, informando ele das aparições e incentivando ele a lutar pela paz, a fazer um tratado de paz, a tentar negociar a paz e o fim das guerras, da guerra nuclear, das armas nucleares. E aí o casal de embaixadores disse: sim, isso é possível, você pode fazer a carta. Lembram dessa parte no filme de Fátima Medjugorje? Então, a Maria fez a carta contando ao presidente Reagan da aparição de Nossa Senhora em Medjugorje desde 1981 como rainha da paz, pedindo a paz do mundo, pedindo o fim das guerras, e o casal de embaixadores levou. No final do ano, a Maria recebeu um telefonema da Casa Branca e ela até contou em italiano, que io ho pensato che quello era un sbaglio e chiudi il telefono, fechei o telefone, bati o telefone, desliguei o telefone, pensando que quello era um sbaglio, um imbróglio. E depois o telefone tocou de novo e o presidente Reagan disse: Maria, não desligue, é o presidente Reagan dos Estados Unidos. E então ele disse a ela que estava muito agradecido pela carta que havia mandado a ela, que ele ia tomar a peito o que Nossa Senhora tinha dito em Medjugorje com respeito à paz, e que pela primeira vez ele iria a uma reunião com outro chefe de Estado, com o Gorbachev, com a ideia dele mudada e decidida a convencer o Gorbachev a assinar o Tratado da Paz e do cancelamento das armas nucleares, da produção das armas nucleares. A Marija e a Vitska vibraram com isso. Tem até uma foto das duas, exultando de felicidade, porque era um triunfo da Virgem de Medjugorje. Na internet nega-se que o presidente Reagan tenha falado com a Marija e tenha agradecido a ela. Mas a Marija não mente. Ela disse: ele ligou para mim sim e falou que ia com o pensamento dele mudado. E foi mesmo. E quando chegou lá, milagrosamente, Gorbachev concorda, os dois assinam o tratado de desarmamento nuclear. A Rússia concorda em destruir o seu arsenal nuclear. Todo mundo entra num acordo, faz-se a paz, e logo depois, 2 anos depois, o muro de Berlim cai, o bloco soviético comunista cai, todos os países, um atrás do outro, Romênia, Hungria, Tchecoslováquia, todos vão declarando a sua independência, e tudo sem ser dado um só tiro, sem derramar uma gota de sangue. Coisa inacreditável e extraordinária, porque nenhum governo jamais abriu mão do seu poder, ou deixou tomar o seu poder, ou nenhum país jamais se tornou independente de outro que o dominava sem fazer guerra, sem haver muitas e muitas mortes. E naquela ocasião não teve nenhuma, e todo mundo viu isso como um milagre do século. E até o Gorbachev decidiu visitar o Papa João Paulo II e garantir a volta da liberdade religiosa. A Rússia, que havia sido sufocada 70 anos antes num banho de sangue. Durante 70 anos a religião era proibida. Se um terço fosse achado com você ou na sua casa, você ia para a cadeia e era morto.
Se uma imagem religiosa fosse achada na sua casa, você era morto. Se você fizesse um sinal da cruz em público e alguém visse, pegasse, gravasse ou fotografasse, era o seu fim. Como que o povo russo até manteve um pouco ainda a sua fé escondida, escondendo as Bíblias, os terços que talvez tinham alguma imagem, no fundo de um porão, debaixo de madeira, escombro, pó, enterrado, porque não podiam de maneira nenhuma ter nenhum traço sinal de fé. E a Virgem Maria de Fátima, com o seu poder, com o seu milagre, fez a liberdade voltar, e como nesse documentário falou muito bem, de forma espantosa. Já no primeiro ano que a liberdade religiosa foi de novo dada na Rússia, aberta na Rússia, milhões de jovens foram batizados, se converteram. As igrejas que antes tinham virado museu, hotel, hospedaria, os conventos que tinham sido confiscados tinham virado hotel, hospedaria, quartéis, foram todos devolvidos aos religiosos. As igrejas superlotaram, e já em 1991, quando houve a visita do Papa João Paulo II à Polônia, também recém-libertada do comunismo, mais de 2 milhões de jovens peregrinaram a Częstochowa, santuário de Nossa Senhora, para agradecer a Nossa Senhora, junto com o Papa, o milagre da volta da liberdade religiosa na Rússia. 2 milhões de jovens convertidos, que antes não podiam ter fé, não podiam rezar e nem sequer sabiam quem era Deus, quem era Nossa Senhora, porque o ateísmo prático era ensinado nas escolas para eles desde pequenininhos. E aquelas nações onde, no documentário de antes de ontem a gente viu muito bem, mais de 200 milhões de pessoas deixaram a igreja para entrar no Partido Comunista da Rússia, a partir de 1920, essa nação que teve essa religião despovoada, que teve essa verdadeira hecatombe espiritual, foi a mesma nação que em 1990, com a volta da liberdade dada por milagre da Virgem de Fátima, teve o retorno de milhões de pessoas novamente à prática da fé. Depois, em 1991, no dia 22 de agosto de 91, festa de Maria Rainha, houve uma tentativa de golpe de novo na Rússia. Os comunistas tentando voltar ao poder, mas a tentativa fracassou e o comunismo não conseguiu. Festa de Maria, Rainha do céu e da terra. 8 de dezembro de 1991, festa da Imaculada Conceição, aquela que esmaga a cabeça da serpente. Mikhail Gorbachev se demite do cargo e dissolve de uma vez por todas, por lei, a União Soviética Comunista. 25 de dezembro de 1991, dia do Natal, mesmo dia de hoje, nascimento de Jesus, a bandeira vermelha do comunista desce do alto do Kremlin pela última vez para nunca mais subir. Triunfo de Jesus e de Maria, tudo graças à Virgem de Fátima. Acontecimentos históricos. Quando, há muitos anos atrás, eu descobri tudo isso, eu vibrei na hora, para ser sincero com vocês, eu fui tomado de uma emoção tão grande quando eu descobri tudo isso nesses filmes, né, que eu tenho da Itália, de outros países, juntando com o que eu já sabia do de Fátima Medjugorje, do que eu também já tinha pesquisado a respeito. Eu confesso para vocês que eu fiquei tão emocionado que eu chorei. Eu chorei e não preciso nem dizer o que eu fiz depois. Peguei a minha imagem da Virgem de Fátima, que eu já tinha na época comigo nos anos 90, e cobri ela, que eu tinha inclusive trazido de Fátima, né, benta lá no santuário de Fátima,
e cobri ela inteirinha de beijos. Acho que eu fiquei beijando Nossa Senhora sem parar durante uma semana. Tão agradecido eu fiquei. E eu não podia parar para pensar em tudo isso que a Virgem de Fátima tinha feito ao longo do século XX, que já me embargava a voz e eu já chorava. E eu ficava louco de raiva quando eu já falava naquela época para as pessoas nos meus cenáculos disso que a Virgem de Fátima tinha feito. E sabe o que eu via? Aquelas caras assim. Tá bom. E nada. Nem um muito obrigado à Virgem de Fátima. Nem um hino de louvor. Nem um estremecimento. Nem uma lágrima saía do olho de ninguém de gratidão à Mãe de Deus por ela ter feito tudo isso no século XX para nos salvar. Eu saía arrasado daqueles cenáculos. Eu pensava, realmente, eu acho que eu sou uma voz no deserto. Sou uma voz que clama no deserto, porque eu falo e parece que as minhas palavras batem num muro de gelo e voltam contra mim sem produzir nada. Não vejo uma reação, não vejo ninguém dizer, nossa, pelo menos uma estupefação, nossa, mas ela fez tudo isso, então verdadeiramente Nossa Senhora merece que eu dê para ela a minha oração, a minha vida, que eu consagre a minha vida para divulgar isso que ela fez para o mundo inteiro. Não via nenhum jovem também dizer, nossa, então quer dizer que se a Virgem de Fátima não tivesse feito tudo isso, eu não teria nem nascido, ou não teria nem crescido. Então, se a minha Mãe do Céu, a Virgem de Fátima, foi a responsável por eu ter nascido, ter tido a chance de nascer, ainda existia um mundo onde eu pudesse nascer e onde eu pudesse comer, beber e viver. Então é justo que para essa mãe eu consagre a minha vida, sendo religioso, consagrado, sendo um jovem consagrado a ela, vivendo só para ela, para amá-la, para louvá-la, para torná-la conhecida de quem não a conhece, dedicar minha vida a tornar essa mãe tão maravilhosa e que salvou o mundo no século XX de quem não a conhece. Ela merece que eu sirva ela todos os dias em castidade, em pobreza, em obediência, em amor completo, em escravidão de amor completa, para que ela receba pelo menos um pouquinho da gratidão que ela merece da minha pessoa. Não via nenhum jovem pensar assim. O que eu via era o quê? Ela salvou o mundo da guerra nuclear, da guerra atômica. Tá bom, salvou para nós, então vou eu viver minha vida. Obrigado, Virgem de Fátima, tchau, agora é comigo, agora sou eu. Muito obrigado por ter preservado o mundo para mim, viu? Agora você fica aí, continua segurando o mundo aí, para ele não explodir, e eu vou, vou curtir minha vida adoidado, vou fazer o que eu quiser e vou viver como eu quiser. A vida é minha, você salvou, mas é minha, não dou para você. Muito obrigado, tchau. Não via uma reação de gratidão, não via um jovem pensar como eu. Nossa, se a Virgem de Fátima salvou o mundo e garantiu que eu pudesse ter a chance de nascer e de viver, então eu devo entregar a minha vida completamente a ela como um ato de gratidão. Pagar amor por amor, amor com amor, tudo por tudo. Ela me deu tudo, então eu dou tudo a ela também. Não via ninguém. Eu voltava arrasado daqueles cenáculos, porque parecia que eu tinha realmente gritado num deserto. E se eu já ficava com o meu coração transpassado de tristeza por não ver nenhuma reação de gratidão, imagine então Nossa Senhora. Por isso que ela vivia dizendo, meu filho, fazendo até eco ao que ela disse a Doroteia Farina,
a sua vidente privilegiada, para mim santa, estigmatizada, de Erechim. Nossa Senhora dizia já em 1950 para ela, quando ela pedia sinais para Nossa Senhora, né? Porque o padre exigia, porque o povo exigia ver sinais para acreditar. E Nossa Senhora respondia: minha filha, o povo não merece sinais, mas sim castigos. Por quê? Porque é uma ingratidão muito grande, muito bruta, muito feia com Nossa Senhora. Muito baixa, muito mesquinha. E isso Nossa Senhora também dizia a mim: meu filho, o mundo não merece sinais, merece castigos. Porque olha só o que ela já fez pela salvação do mundo, com as suas aparições em Fátima e em todas as outras que vieram vindo até esta aqui ao longo do século XX. E olha como o mundo respondeu. Olha a ingratidão dos corações. Olha a frieza das almas. Olha a resposta pífia, insignificante, mesquinha, apoucada que as pessoas todas deram ao amor tão grande dessa mãe. E alguém pode estar pensando: mas num dia de Natal, uma meditação como essa, não deveríamos estar meditando no menino Jesus, nos pastores, em qualquer outra coisa? Exatamente. Hoje essa meditação é necessária, porque a volta de Jesus está cada dia mais próxima. E como nós vimos no filme que eu passei aqui antes de ontem, domingo, os sinais estão todos aí apontando que a volta de nosso Senhor está próxima. No domingo que vem eu vou passar para vocês um filme que se chama Os 7 Sinais do Retorno de Cristo. Comprovadamente pelos acontecimentos do século XX, você vê passo a passo o cumprimento daquilo que Jesus falou no Evangelho de Mateus, de Lucas e de Marcos, que seriam os sinais do seu retorno. A criação, né, de Israel em 1948, que foi um dos sinais. A Segunda Guerra Mundial, que foi um dos sinais. E como vocês viram no filme de antes de ontem, essa crise econômica mundial que está agora, que ninguém sabe como começou e ninguém sabe também como vai terminar, nem aonde que vai acabar. É o cenário, é o palco totalmente já preparado e armado para a chegada do anticristo, como Salvador mundial, como aquele que vai resolver os problemas do mundo inteiro e que vai fazer a mesma coisa que os comunistas na época na Rússia fizeram. Vão substituir Deus, ele vai substituir Deus por ele e vai dizer para a pessoa: agora você não precisa mais se dirigir a Deus para nada, porque eu vou te dar tudo, mas te darei tudo se você renegar a Cristo, o Nazareno, e você deixar eu marcar em você o meu número, que é o 666. Se você fizer isso, se você não se deixar marcar e dizer, como Santa Bárbara, como Santa Luzia, os outros mártires, e dizer, não renego a Cristo, muito bem, você salva a sua alma, mas não vai poder comprar nem vender nada. Não vai poder comprar remédio, não vai ter médico, não vai ter nada. E é por isso que Nossa Senhora diz que nós devemos rezar pelo fortalecimento da nossa fé. Porque na hora em que um filho seu estiver morrendo de fome e te pedir pão, se você não tiver uma fé muito grande, você vai ceder à tentação dele por causa do seu filho. Quando você vir um parente seu morrendo sem receber atendimento no hospital, por causa que você não aceitou a marca da besta, não tem ela na fronte e na mão, você, ao ver a sua mãe morrendo, você correrá o risco de ceder ao anticristo para tentar salvar a vida dela. E se você fizer isso, você vai perder a sua salvação para sempre, porque aí o seu nome é riscado do livro da vida. Aí você que escolhe: ou salva a alma, ou salva o corpo. Ou salva a alma e perde o corpo, ou salva o corpo e perde a alma. Vai ser a última provação, o último teste de
todos os cristãos e aqueles que traírem o amor de Jesus por fraqueza, porque não cultivaram o amor à verdade, vão ser riscados do livro da vida. E como no documentário aqui, né, falou muito bem aquele trechinho lá do Novo Testamento, né? Os fornicadores, que são aqueles que fazem sexo, né, homem, mulher ou qualquer outra pessoa fora do sacramento do matrimônio, os adúlteros, os feiticeiros, os assassinos, os mentirosos, os falsos, os que levantam falso testemunho contra o próximo, os cobiçosos, não entrarão no reino dos céus, mas serão atirados no lago de fogo e enxofre, que será a sua herança pelos séculos dos séculos. Aí você que na hora vai ter que decidir do lado de quem você quer ficar, de Jesus ou do anticristo, de Nossa Senhora ou da serpente. E o teste vai parecer, para muitos, Nossa Senhora disse, um período muito longo, embora historicamente ele não será longo. E os justos serão provados, e aqueles que desistirem no meio do caminho terão o nome riscado do livro da vida. Só quem perseverar até o final será salvo. E aí, depois que a fé de muitos já tiver sido provada, tanto pela fome, como pela angústia, como pela perseguição, como pela privação, pela nudez, né? Que muitos vão perder tudo. Aí quando tudo já tiver quase perdido e as pessoas já quase não aguentando mais e quase morrendo de fome, de doença, de frio, de privação, aí então, por milagre, Nossa Senhora vai salvar tudo. E aí os justos serão recompensados, porque terão passado no teste. Os que tiverem fraquejado serão reprovados. Por isso Nossa Senhora fala para nós: olhai os sinais dos tempos. Quando os apóstolos perguntaram a Jesus: Senhor, quando saberemos que será tudo isso? Quando acontecerá tudo isso? Jesus disse: quando vocês querem saber se o verão está próximo ou não, vocês olhem os sinais dele. E então sabeis se o verão está próximo ou não. Quando quiserdes saber quando será a volta do Filho do Homem, olhai para os sinais que a precedem. E os sinais estão todos aí, os acontecimentos mundiais, os sinais, os acontecimentos que Nossa Senhora nos mostrou nas suas aparições, estão todos diante de nós. Só vai permanecer na cegueira quem quer. Por isso, hoje, quando a gente contempla a primeira vinda de Jesus ao mundo, pobre, humilde, num trono de palhas, passando frio, fome, abandono dos demais habitantes de Belém, menos da sua mãe de São José e dos pobres pastores, né? E vemos Jesus que vem a primeira vez para sofrer para a nossa salvação. Nós contemplamos a sua segunda vinda, quando ele virá não mais para sofrer por nós, mas ele virá para trazer a alegria para nós que sofremos por seu amor e para trazer o sofrimento para aqueles que só quiseram gozar a vida e não quiseram caminhar pela estrada dos mandamentos dele. Então ele vai voltar para trazer a alegria e o sofrimento. A alegria para quem sofreu por seu amor, e vai trazer o sofrimento para quem só quis gozar a vida e não quis padecer nada por seu amor. E hoje, quando olhamos para Nossa Senhora como mãe do segundo advento, quando olhamos para São José como pai do segundo advento, eles nos convidam a olharmos para o alto, para o Senhor que vem e já nos dá os sinais da sua chegada. O amor está voltando a nós como amor pelo amor. E o Senhor quer, portanto, que nós preparemos o caminho da sua chegada, vivendo com Ele todos os dias a verdadeira vida em Deus, a verdadeira vida no amor, pelo amor.
que a Virgem de Fátima, hoje, no dia em que nós vemos o quanto ela fez por nós, que ela nos ajude a prepararmos o nosso coração para a volta de Cristo, que ela nos faça verdadeiramente vibrar, exultar de alegria, porque ela salvou o mundo no século XX, e assim esse júbilo seja o combustível que nos leve a cada dia a torná-la mais conhecida, mais amada de todos que ainda não a conhecem, suas mensagens obedecidas, e que nós peguemos as nossas armas, que são a oração, a penitência, o amor, a fé, a obediência a ela, e a ajudemos na sua luta contra a serpente infernal, contra o seu inimigo, para que o quanto antes se cumpra a promessa que ela fez nas aparições de Fátima. Por fim, o meu coração imaculado triunfará.